a lei, ela é muito clara. Ela é proibir a discriminação e penalizar aqueles que discriminam pessoas em razão da sua orientação sexual, idosos, mulheres e pessoas em sua origem. Isso é a primeira coisa. Não, mas é importante dizer. Segundo, negros e religiosos, essa lei já existe, que é a 7.716, que está se pedindo complementa a lei já existente. Terceiro, é importante dizer que todo esse debate foi feito na comissão, nas comissões na Câmara, e foi debatido, e depois foi para aprovação no Senado, na Câmara, com vários outros projetos de lei. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, em relação ao Senado Federal, houve vários debates, onde vários pastores, onde vários religiosos, inclusive Magno Malta e Ginha Gelo e tantos outros, se colocaram, e inclusive houve uma discussão para chegar-se a um projeto substitutivo. Esse projeto foi apresentado nas duas comissões, em plenário, debatido e aprovado por todos os presentes na comissão. Relatório da senadora Fátima Cleide, e teve aprovação de todos os senadores lá que participam. Isso é a terceira questão. Quarta questão, em relação ao seu outdoor e ao que foi colocado aqui, eu considero muito francamente, eu acho que tem que garantir o direito de todo mundo se colocar, e eu defendo esse direito de qualquer segmento, defender os seus dogmas, os seus princípios, as suas visões. Isso é natural. E nós não podemos, quando eu digo não faça generalização, porque não é possível a gente pegar e dizer que todos são iguais. Que se fosse assim, eu diria também que aquele que chuta uma santa, aquele que discrimina uma outra religião, seriam então todos os religiosos fazendo a mesma coisa. E não são. São setores mais reacionários ou mais conservadores que agem de forma muito radical preconceituosa. Então, eu quero deixar claro que essa posição não comungo, essa posição a maior parte do movimento organizado LGBT não comunga. E com relação à questão do Conselho Federal de Psicologia, é importante dizer o seguinte: primeiro, o Conselho tem suas normativas étnicas, que não tem nada a ver com o movimento LGBT. E o Conselho avaliou que as práticas que esse senhor vem tendo não condiz com... o Conselho não, os setores avaliaram que essa prática que o senhor não condiz com a prática da ética da psicologia. Porém, isso é um papel do Conselho, não é papel do movimento social. Então eu não vou discutir esse assunto aqui, porque esse assunto o senhor discuta diretamente com o Conselho Federal. E por último, para fechar essa questão, dizer o seguinte: nós não queremos bengala de ninguém, não. O que nós queremos é que os direitos LGBT, os direitos de segmentos discriminados, tenham tratamento na sociedade brasileira. Nesse momento, vários ouvintes que estão me ouvindo, mulheres, idosos, homossexuais, nordestinos, estão querendo essa lei. Essa lei não é só para os gays. Essa lei é para garantir a ampliação dos direitos e a proteção daqueles que são discriminados. A minha pergunta é a seguinte, e me respondam os dois. Nós, seres humanos, somos condicionados a um comportamento. E isso vale para todo mundo. Hétero, homo, bi, o comportamento. A ética, o comportamento social. Pelo que o pastor disse em relação a essa lei, com relação no que tange à homossexualidade, existe aqui algo que me choca, que é exatamente a defesa de comportamentos que de repente eu reprovaria em heterossexuais e não admitiria em homossexuais. Em qual artigo? Por exemplo, eu estou dizendo, o nosso bate-papo, Cláudio, começa quando ele diz o seguinte: atenção, meu amigo, se você tem uma babá e descobre que ela é homossexual e você não quer que seus filhos sejam orientados por uma homossexual, 3 a 5 anos de cadeia se você mandá-la embora. Quer dizer, se ficar consignado ali, se ficar claro de que você mandou a babá embora, não porque você seja homofóbico, mas que você tem todo o direito de não querer uma babá homossexual tomando conta do seu filho, você pode ser enquadrado penalmente. Isso me assusta. Isso me assusta. Isso me assusta. Canazzi, porque eu posso mandar uma babá hétero embora porque eu não gosto da forma como ela trata meu filho. Então, Canazzi, preciso responder isso que você está colocando. Então. Não, isso é importante, né? Porque deixa eu dizer porque eu preciso corrigir uma fala dele. Você então corrige para não dizer a sua opinião, né? Não a minha fala, a sua opinião. Eu tenho que corrigir a sua fala, opinião. O que você falou. A sua opinião, é fácil, pastor. porque se eu mentir... Não é corrigir a minha opinião. Filho, deixa eu falar aqui. Você disse aí
que o Conselho de Psicologia tem normas e foi o Conselho que veio como que querer me punir. Não, meu amigo, nada disso. Os grupos de defesa homossexuais entraram contra mim no Conselho Federal de Psicologia. Vamos pegar isso aqui devagar para que o ouvinte não seja confundido aqui não, da intolerância deles. E foram 2, não foi um só não. Eu esqueci de mais um dado. Foi os grupos de defesa de homossexuais que me denunciaram ao Ministério Público Federal em São Paulo. Essa conversa democrática que está aqui é conversa para boi dormir. Eu não sou boi. São eles que são intolerantes, sim, por todas as ações. Eu vou pro comercial e vem o Globo lá. Peraí, você vai ter, mas peraí, mas o programa tem um formato, né? Eu tenho que abrir espaço, quer dizer, já estou abrindo um espaço maior, até modificando o modelo do programa para que todos possam... Sim, mas para ter igualdade. Exato, vai ter, você vai ter. E eu deixei uma pergunta no ar. Na realidade, a gente está discutindo aqui comportamento, e aí o comportamento vale para héteros e homo, e de repente a gente vê que esta crítica comportamental, que eu posso, meu comportamento pessoal, minha vida pessoal, ela pode ser criticada. E eu não vou, por causa disso, achar que estão tendo um preconceito ou uma perseguição em relação ao meu comportamento. Podem criticar. Nós vamos voltar a falar sobre isso já depois do intervalo. Voltamos. Se Liga Brasil, com Roberto Canásio. Hoje, contando com o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, e o coordenador do programa Rio Sem Homofobia, Cláudio Nascimento, discutindo exatamente o projeto de lei número 122, que trata dos direitos das minorias. Eu deixei uma pergunta e eu vou resumi-la. Eu não tenho nada contra a orientação sexual de ninguém. Eu tenho contra o comportamento de quem quer que seja, comportamento que fira a ética, que fira o meu direito de ir e vir. Então, na realidade, eu deixei uma pergunta. Segundo o pastor, se você discordar de uma orientação sexual da sua babá e quiser mandá-la embora, você pode transformar essa demissão numa condenação, porque a lei vai interpretar que você demitiu aquela babá porque você é homofóbico e não porque você discorda do fato de ter uma babá homossexual educando seu filho. Ele citou um outro exemplo. No pátio de uma igreja, pedir para um casal homossexual parar de beijar. 3 a 5 anos de cadeia. Eu não admito nem casal hétero beijando em lugar inoportuno. Então, na realidade, eu quero saber o seguinte: se eu discordar do comportamento heterossexual, eu não vou para cadeia. Se eu discordar do comportamento homossexual inadequado, inoportuno, eu irei para cadeia? Sim ou não? Tá, em primeiro lugar, é importante compreender, então, uma dimensão. A orientação sexual é uma dimensão. A orientação sexual é uma dimensão que está no campo da maneira como o indivíduo orienta o seu afeto e a sua sexualidade para o mesmo sexo, para ambos os sexos ou para o sexo oposto. Então, nesse sentido, quando a lei trata de orientação sexual, ela não está falando só de proteger os homossexuais, inclusive de proteger os heterossexuais de discriminação. Inclusive, leis municipais e estaduais que já existem, hoje protegem heterossexuais se forem discriminados em um bar ou uma boate gay de entrar, porque ela fala não da proibição da discriminação em relação à homossexualidade, ela fala em relação à orientação sexual. Então, ela é muito mais ampla. Segundo, é importante entender que todas as leis, elas têm um escopo mais amplo para proteger diversos aspectos. E para isso você tem a análise na justiça para poder justamente fazer a sua decisão se enquadra ou não numa determinada legislação. A lei, ela trata especificamente de fazer uma alteração no artigo 1, no artigo 20 e modifica também o artigo 8 dessa lei 7.700 da lei 7.716. Aí já ninguém vai entender. 7.716, tá? Que é a lei antirracismo, conhecida como lei antirracismo. Ela trata especificamente, primeiro, de quando se fala de estabelecimentos, e aí fala assim, impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares ou locais semelhantes abertos ao público. Isso é muito restrito a estabelecimentos assemelhados a esse tipo de atividade comercial. Então, essa é a primeira coisa. Nós não queremos, em nenhum momento, ir para templos, segmentos religiosos, invadir espaços deles para falar qualquer coisa em específico da homossexualidade. Eles têm o direito de defender o seu dogma, defender suas opiniões. Isso é uma coisa muito clara. Isso não está em questão. O que está em questão é como que a gente faz
para criar uns instrumentos na sociedade brasileira, como os negros precisaram, como os judeus precisaram, como a questão da origem também precisou, para proteger esses segmentos que são discriminados. Hoje, existe uma situação muito forte de impunidade no Brasil, onde apenas 3 a 4% do total de casos de discriminação e assassinatos homossexuais chegam a alguma solução. E então é preciso ter um instrumento legal para proteger e garantir. Essa discussão, ela está no campo de proteger direitos. É a segunda questão. E a terceira e última, é importante dizer o seguinte: nós não queremos nenhum tipo de atuação intolerante com ninguém e nem queremos que sejam com a gente. Agora, em geral, não consegue se chegar a um debate de Estado de Direito, um debate democrático. Existe uma comunidade que é muito discriminada no país e que é preciso ter uma série de encaminhamentos jurídicos e legais para protegê-las. E essa lei foi discutida no Senado Federal e plenamente aprovada nas 2 comissões. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, a lei ainda está sendo discutida porque a mais importante comissão do Senado é a CCJ. Ainda não chegou lá. Ela está travada numa comissão. Ela ainda está travada, ainda não houve o parecer final. Repito, os religiosos não foram chamados. Eu repito e afirmo, e é fácil se comprovar. E ainda não foi para a CCJ. Então agora eu vou pegar o que é a lei. Substitutivos são debatidos no plenário para serem aprovados ou não, mas tentaram aprovar essa lei na calada da noite, no último dia do recesso parlamentar. A senadora Ideli Salvati, se não estou enganado, a líder do PT, tentou, e quando foi descoberto, os líderes rabiscaram. Casagrande, o líder do PSDB, que até perdeu a eleição agora para senador, eu esqueci aqui o nome dele, também tirou. O líder do DEM, foi todo mundo cortou. Então eu vou te mostrar a lei. Aqui não é blá blá blá, é a lei. Ok? Se vai ter substitutivo, se vai mudar. Isso aqui é a lei, que não existe em lugar nenhum do planeta Terra. Diz assim, artigo 8º, certo? Impedir ou restringir a expressão e manifestação de afetividade em locais públicos ou privados ao público em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei. Ok, serve para todo mundo. Ok? Pena 2 a 5 anos de cadeia. Agora olha o artigo 8º. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual. Já ganharam prioridade. Já ganharam. Bissexual ou transgênero. Sendo estas expressões, nós, pobres coitados heterossexuais, aqui eu estou acrescentando, não está, mas é o que ela diz. Sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Então, eles ganham a prioridade. Agora vamos para outra, que é o absurdo de um parágrafo do artigo 16, que é o 5º. Essa aqui é o show do esdrúxulo. O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, ok, claro, se eu ver alguém tentando agredir um homossexual, se eu for testemunha, eu sou a favor do homossexual, que eu não sou louco. Agredir ninguém. Isso aí não abro mão, ok? Aqui, bonito se fosse isso aqui. Qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, interrogação, é filosófico isso aqui. Agora vem para outra. Intimidatória, também é filosófico, não sei o que é intimidar. Eu posso ser achado que estou sendo intimidado e não estou. Vexatória, também é interrogação. Agora, olha aqui o que está na lei. Moral, ética, filosófica. Meu Jesus meu Deus. Filosófica ou psicológica. Você imagina? Então, se eu me sinto constrangido filosoficamente, se eu me sinto psicologicamente, se eu me sinto eticamente e moralmente, meu filho vai pro cano. Vai para a cadeia. Esta é a lei que está sendo debatida. E outra, negros já está definido. Querer jogar isso aqui tudo é uma maneira de tentar aprovar o que eles têm de interesse. Porque eu nunca vi casal heterossexual, se você disser, aqui não pode beijar. Ok, eles, homofóbico. E eu provei, aqui não tem um blá blá blá. Eu estou provando a intolerância. Me denunciaram no Ministério Público por eu pregar a Bíblia. Me tentaram me caçar no Conselho Federal os grupos homossexuais. Não tem nada de psicólogo nem de conselho. Me denunciaram
no Conselho Federal de Psicologia. Eu tô aqui com parecer. Tentaram tirar meu programa do ar e vim aqui com essa conversa de democracia, essa conversa que eu sou a favor disso. E individualmente, eu não posso violentar a pessoa que eu tô aqui debatendo. Individualmente, eu posso até acreditar que ele tem os princípios que ele está dizendo aqui. Eu até posso acreditar, mas eu não estou discutindo aqui os princípios dele. Eu estou aqui discutindo o movimento.